Amém, irmãos. Na última semana, se multiplicaram nas redes sociais debates a respeito da questão da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, de soluções para o problema da violência, e algumas pessoas então entendem que é só uma questão de inteligência da segurança pública, outros entendem que não, que isso é uma questão de diálogo, de educação, de mais investimento nisso e naquilo. Cada um tem uma teoria, mas o fato é que se espalhou na sociedade uma sensação muito ruim de insegurança, uma sensação de que as forças de segurança estão falidas e nós não temos segurança, mesmo com todo o empenho dessas forças. Tamanho é o caos, tamanho é o absurdo de vermos igrejas sendo saqueadas após os seus cultos de domingo, de vermos para todo lado garotos de 12 anos de idade com um fuzil, fazendo e acontecendo, roubando e matando, e a impunidade, e a certeza de impunidade, e gente criticando o exército, com medo de o exército abusar do poder, e essa vigilância é até salutar, mas, por outro lado, há muita ilusão, há muita especulação, e a verdade é que ninguém tem uma resposta satisfatória, ninguém tem uma resposta definitiva para uma solução perene. E alguns até arriscam dizer que essa solução não vai vir na nossa geração, possivelmente numa futura. Agora, no meio de todo esse cenário, você imagina 3.000 anos atrás, quando esse salmo foi escrito. Imagine num tempo de barbárie, num tempo em que os povos se digladiavam, disputando território, num tempo em que as leis não eram tão abrangentes e não abarcavam territórios geográficos tão amplos, onde não havia tanta fiscalização, mesmo com tudo isso que a gente tem hoje, a gente está enfrentando. Agora imagine naquela época, não é? 3.000 anos atrás, a humanidade estava muito mais vulnerável, e é interessante que a reação daqueles povos a esse caos social era eleger para si deuses. Eles então tinham os seus deuses, nem todos eles haviam conhecido o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus único, todo-poderoso e verdadeiro. Não haviam se entregue a Ele, não haviam conhecido a revelação dEle. E aí, nessa ignorância, elegiam outros deuses e faziam altares aos seus deuses pagãos. E esses altares eram construídos nos montes, nos lugares altos, onde eles acreditavam que estavam mais próximos aos céus e por isso seriam melhor ouvidos, lugares em que eles se sentiam ali elevados, exaltados e exaltando a Deus. E aí, esse Salmo 121 começa com o salmista falando a respeito desse olhar para o monte, desse olhar para o lugar de esperança. A sociedade está olhando para o monte, colocando toda a sua esperança nos seus deuses. E nós, igreja, e nós, o povo de Deus? E ele fala então, Salmo 121, verso 1: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Que coisa consoladora da parte do Senhor, revelar através do salmista esse seu cuidado, essa sua proteção paternal, esse seu papel de proteção. No último século, século XX, foi conhecido como um período da modernidade, pegou um pouco do século anterior e a metade do século passado, foi um período de muitas descobertas científicas. E logo se começou a acreditar que a ciência ia não só ter resposta para todos os reais e grandes problemas do homem, como ia apontar soluções para todos os reais problemas do homem.
E o que a gente agora, já na pós-modernidade, constata, é que todo o avanço tecnológico e científico não conseguiram nos trazer hoje resposta para as grandes e mais importantes questões. Tanto é que você vê que até mesmo entre determinados redutos científicos existem vertentes totalmente opostas, se digladiando, porque há uma discordância muito grande nas linhas, sobretudo nas áreas humanas. Como é que se soluciona o problema do mal no mundo? E aquilo em que as academias hoje, ou a academia de um modo geral hoje, está empenhada em responder, a gente lê um texto simples da palavra de Deus como esse, e ver a revelação simples da palavra de Deus para os nossos corações, atendendo, explicando e resolvendo. Ciência nunca vai explicar tudo. Depois de tantas descobertas, hoje uma certeza a gente tem, ela nunca vai explicar e nunca vai solucionar. Há problemas que a gente vive aqui que só vão ter solução na redenção eterna, na nossa glorificação, quando então já não haverá mais o mal, o pecado, a tristeza, tudo isso será plenamente deixado para trás e a gente vai experimentar a realidade plena do reino de Deus. E aí, coisas boas como medicamentos, terapias alternativas, artes marciais, não é? Força militar, coisas que o homem desenvolveu e se tornou excelente em todas elas, não conseguem trazer solução. Não sei quem lembra, talvez uns 20 anos atrás, um grupo de jovens lutadores de artes marciais começou a fazer uma espécie de vigília, uma espécie de escala nas noites, nas cidades do Rio de Janeiro, de alertas. E aí eles, então, quando recebiam algum alerta de assalto, alguma coisa assim, eles corriam para aquele lugar para socorrer as pessoas como heróis. Eu lembro dessa história, já deve ter uns 20 anos. É maravilhoso a arte marcial, mas infelizmente ela não vai trazer solução. É maravilhoso ter um policial em cada esquina, mas o problema é muito maior. O problema é que o mundo não conhece a paz que o Evangelho, de modo tão simples e gratuito, nos apresenta. Jesus diz assim em João 14, 27, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus fala de uma paz que coisa nenhuma pode substituir. Não há nada que a gente faça que possa nos trazer o conforto que a paz de Jesus nos dá. E quem não tem essa paz, entende que a gente é um bando de alienado, porque não experimentou essa paz. É uma paz que mesmo diante do pior caos, ela está presente dentro do coração da gente. Aquela paz que, pense na coisa que mais pode dar medo, a morte. Então, se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, eu estou bem, eu estou agora vivendo como Billy Graham, não é? A eternidade com Deus em glória, já estou no paraíso com Deus. Aquilo que o homem mais pode ter medo, quem tem essa paz não tem medo. E isso é muito gratificante e é um motivo de a gente se alegrar demais. Jerusalém, então, ficava, ou é edificada, né, sobre o Monte Sião, e aquele salmista estava peregrinando, por isso esse é um cântico de peregrinação, e naquela peregrinação rumo a Jerusalém, ele avista a cidade, possivelmente voltando de uma guerra, voltando de alguma batalha, em que ele havia sido liberto da espada ou de algum mal no caminho, e quando ele avista a cidade sobre o monte, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em cima do Monte Sião, de Jerusalém, fica até hoje, ficava, não, na verdade, foi destruído o templo do Senhor, que era naquela cultura o símbolo da presença viva de Deus, a arca de Deus ali dentro. E ele fala, olha, a minha esperança vem do Senhor, mas não um Deus vago como os deuses pagãos, aquele que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas. A minha garantia é mais garantida do que qualquer força de segurança. Ele é onipresente, ele está em toda parte, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas mais importante do que isso, ele é onipotente,
Ele pode todas as coisas. E é isso que ele exalta aqui nesse salmo. Diante da falência absoluta das forças de segurança, nós temos uma força de segurança. E se nós, a igreja de Jesus, esquecermos disso, aí realmente o mundo perdeu completamente a esperança. A gente pode perder a esperança em Niterói, no Rio de Janeiro, na situação de caos urbano, nos governos, no sucessor do governador. A gente pode perder a esperança nisso tudo. Mas se a gente perde a esperança no fato de que há uma paz e uma alegria dispostas a nós, prontas para serem usufruídas por aqueles que creem, aí sim, irmãos, a tragédia absoluta aconteceria do ponto de vista da palavra de Deus. Então, nós temos uma força de segurança, em primeiro lugar, segundo esse texto, porque o Senhor nos traz socorro moral. Ele fala de alguns tipos de socorro aqui. Isso é aqui que eu queria dividir com vocês, essas formas de socorro. Verso 3, Ele não permitirá que você tropece. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. E às vezes a gente tende a acreditar que o maior mal que existe está fora de nós, está lá com um fuzil na mão. Mas, na verdade, ele começa falando do mal do tropeço, que simboliza aqui as nossas más atitudes. Aquele mal que a gente sofre e amarga por estar agindo mal, por causa de uma inclinação moral degradada pelo pecado, reprovável diante de Deus e da palavra dele. Então, o socorro moral significa que Deus nos livra de nós mesmos. E a gente tentar fazer qualquer análise do caos que a gente vive na sociedade, do caos que possivelmente a gente está vivendo em família, do caos que possivelmente alguém esteja vivendo na sua relação conjugal, sem refletir no caos dos nossos tropeços, no caos moral de uma existência caída, é a gente simplesmente deixar de lado o Evangelho, porque o Evangelho fala, o problema é o pecado, o problema é a queda, o homem caiu, o homem se rebelou contra Deus. Isso não foi uma ação passada, isso continua sendo uma ação presente. Por isso, no Salmo 23, o salmista fala, a tua vara e o teu cajado me protegem. A gente sabe que a vara era para varetar os lobos, não é? Para que era o cajado? O cajado tinha aquela curva na ponta para pegar a ovelha pelo pescoço quando ela estivesse se colocando em situação de risco. Então, se por um lado a vara era para proteger a ovelha do mal que estava fora dela, dos predadores, o cajado era para proteger a ovelha da sua inclinação para o abismo, da sua inclinação para situações de risco. E de modo que o primeiro mal que a gente tem que enfrentar e a gente tem que lidar, e antes de a gente fazer postagens sobre soluções para o problema do Rio de Janeiro, é a gente apontar os reais problemas que levam tanto o traficante quanto eu e você a agirmos mal, a sermos maus motoristas no trânsito, a sermos maus pais dentro de casa, a sermos maus funcionários numa empresa, a sermos maus cidadãos, sonegadores. A gente precisa ir a fundo e encarar o real problema, que é eu e você caímos. O homem se rebelou contra Deus. A sociedade abre as portas para o pecado, escancara para o pecado, expulsa Deus das escolas, das instituições e das ruas, se possível. Mas aí não entende o que está acontecendo. Como é que pode essa situação estar fora de controle? E a verdade é que a sociedade parou de se enxergar à luz dessa perspectiva. Da perspectiva de que a gente tropeça, a gente falha, e a gente precisa apontar o real problema dessa situação toda. Deus então se apresenta como esse pastor zeloso que conhece as nossas falhas. Eu gosto muito desse Salmo 103:14. Ele sabe do que somos formados, lembra de que somos pó. Deus não espera que eu e você fiquemos de crentes bonitões, não. De crentes exemplares,
Bom, não, Ele quer que a gente encare as coisas como elas são, os fatos. Confissão é isso, é eu reconhecer a minha realidade e o real problema de tudo que está acontecendo. Então, um cristão que faz uma leitura do problema da sociedade, sem passar por essa análise, está, no mínimo, sendo desonesto com a sua própria fé. Deus quer nos livrar da nossa tendência em ir rumo ao precipício. Esse é o mais importante socorro, irmãos, que Deus pode nos dar. Quando Ele nos livra de nós mesmos, quando Ele nos livra do mal que nós podemos causar a nós mesmos. E aí eu, sem medo de exagerar, eu diria para você, olha, tema muito mais o seu próprio coração do que o traficante com fuzil na mão, do que o bandido com quem você talvez cruze quando você sair aqui. Tema o seu coração, porque o seu coração está presente o tempo todo, e ele pode fazer sim uma destruição se você não estiver entendendo o chamado de Deus. Agora, onde é que esse socorro moral, então, segundo o texto, ou segundo a palavra de Deus, vem para nós da parte de Deus? Em primeiro lugar, pelo auxílio do Espírito Santo que Ele enviou. Deus falou, olha, vocês vão como ovelhas por meio de lobos. Tem lobos querendo devorar vocês. Vai ter gente perseguindo vocês. Vocês não vão ser compreendidos. Vocês vão sofrer e chorar, mas felizes são aqueles que choram. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que ficam indignados com o mal. Felizes são vocês. Mas ele diz, olha, vocês não são suficientes em vocês mesmos. Por isso eu vou enviar o socorro do conselheiro, do consolador, a unção do Espírito Santo que virá sobre vocês e capacitará vocês a enfrentarem esses problemas. João 14, 16, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? O Espírito Santo que vai nos livrar do mal do pecado no nosso próprio coração. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele traz luz. Se você entende a palavra e fica deslumbrado com ela, se apaixona pelo Evangelho, consegue entender o que eu estou falando aqui, seja grato a Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo para te livrar do entorpecimento do seu próprio orgulho, da sua própria justiça. 1 João 2,27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Permaneçam nele, permaneçam debaixo dessa unção, da presença do Espírito Santo, que é um conselheiro te ensinando, de modo que antes que o pastor tenha pregado do púlpito, que alguém tenha ensinado numa sala de aula, que alguém tenha te advertido, o próprio Espírito Santo, Deus vivendo em você, vai te sacudir, vai te incomodar, e você vai ter uma resposta positiva da parte de Deus. Esse é o socorro moral. O Espírito Santo é o conselheiro, o consolador, a unção, o protagonista da nossa salvação. João Calvino ficou conhecido como teólogo do Espírito Santo. Muita gente não consegue entender isso, né? Os pentecostais principalmente. Como assim? Calvino, reformado, grande reformador, né? Porque, como pode ele ter sido? Mas exatamente porque ele resgatou a consciência da igreja em relação ao fato de que não fosse pelo Espírito Santo, nós não seríamos capazes de enxergar o Evangelho como verdade, como o melhor para nós. Se não fosse o Espírito Santo, nós não seríamos capazes de nos render diante da cruz. É Ele que primeiro tem que operar em nós, Ele é o protagonista. Por isso a salvação é uma obra operada por Ele, a regeneração, um novo nascimento. É o próprio Deus vivendo em nós, nosso corpo é santuário do Espírito Santo, Ele habita em nós. Isso é uma verdade para a qual a gente nem sempre atenta. Será que a gente está consciente de que a gente tem o próprio Deus vivendo em nós? E que socorro é bendito é esse? De Ele falar, Jonatas, eu estou vivendo dentro de você, eu sou o próprio Deus vivendo dentro de você. Você está temendo o quê? Não há o que temer. Segunda situação que a Bíblia apresenta de socorro moral
é na intercessão de Cristo em nosso favor. 1 João 2, verso 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro, de Niterói, do Rio de Janeiro, dos traficantes, amém, irmãos? Ele é a propiciação e Ele intercede por nós. Se alguém pecar, nós temos um intercessor. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em Romanos 8:34. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Deus está falando, eu não só estou enviando o Espírito Santo para viver no coração de vocês, para guiar a vida de vocês, para livrar vocês do mal moral que está impresso na alma de vocês, pela natureza pecaminosa que vocês herdaram, mas o meu Filho também vai interceder por vocês. A palavra grega, paráclitos, é a palavra para advogado. Ele é aquele que no tribunal nos intermedia a nossa relação com o juiz. Ele é aquele que nos defende, e não defende segundo a nossa própria justiça, mas segundo a dívida paga por Ele na cruz. Amém? Então, essa garantia que a palavra nos dá. Jesus não apenas se sacrificou para nos salvar no passado, mas está intercedendo por nós no presente, e nele está toda a segurança daqueles que creem, no fato de que Jesus morreu por nós, e foi Ele que falou, eu estou indo, mas eu vou enviar um outro Consolador, a minha obra vai se completar nele, Ele vai levar vocês até o fim. Em terceiro ponto aqui do socorro moral, é que a palavra revela para nós que esse socorro moral pode ser percebido na intercessão de uns pelos outros. Pastor Marcão falou semana passada aqui, o reino de Deus é um reino de amigos, não é? Jesus disse, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus fala isso, e Ele diz assim, com isso todos saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A grande característica da verdadeira igreja de Jesus Cristo é a sua capacidade de expressar amor mútuo, sua capacidade de se doar, de servir, de ajudar uns aos outros, de ter paciência uns com os outros, de relevar as falhas uns dos outros, de andar a segunda milha, de perdoar 70 vezes 7, isso dentro de casa em família, isso dentro da igreja na vida comunitária, isso dentro do seu condomínio, dentro do seu bairro, dentro do seu ambiente de trabalho. Deus manifesta o seu cuidado e o seu amor para nos livrar do mal dentro de nós, dos tropeços da nossa alma, quando Ele nos coloca para viver como igreja. Diz assim, olha, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Orem uns pelos outros para serem curados. Vivam a vida comum, a vida comunitária. Invistam em relacionamentos significativos. Você tem amigos verdadeiros com quem você pode abrir o coração, rasgar a alma. Há pessoas que ficam se encastelando, se isolando. Ah, mas eu não estou isolado, eu frequento a igreja oceânica e lá, por domingo, tem aproximadamente 1000 pessoas, então eu não posso dizer que eu estou isolado. Mas a verdade é que muita gente vive ilhado no meio da multidão. Por quê? Porque se encastelou e ninguém tem acesso ao seu coração. O orgulho fecha, embarrera qualquer pessoa que queira penetrar, que queira entrar na sua realidade, nas suas dores, nas suas crises, nos seus conflitos. E você então não se abre para ninguém. Você não procura ajuda com ninguém, você se coloca acima de tudo e de todos. O problema desse tipo de atitude é que ela é contra o Evangelho, porque o Evangelho mostra que algum dia isso vai dar problema. Você vai possivelmente passar por uma situação em que vai precisar do socorro comunitário e não vai ter, porque você simplesmente se isolou, decidiu se isolar. Por isso, não se permita uma vida isolada, uma vida ensimesmada, uma vida tomada por orgulho, regida por um orgulho que te isola.
permita-se, sim, relacionamentos sinceros e significativos. Abra a sua casa, abra o seu coração, frequente uma célula, comprometa-se com a sua célula. Não vista outra máscara quando entrar na célula, ou não vista máscaras. Entre ali como quem você é e permita-se conhecer e ouça as pessoas como quem ama e não vive uma vida egocentrada. Está preocupada, sabe por quê? Porque você é um agente de Deus na vida das pessoas que estão congregando com você. Você é um sacerdote de Deus na vida delas. Você vai ser usado como canal de Deus. Nós somos. Se não somos, devemos ser, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, o reino de sacerdotes. Então, segundo o socorro que o texto aponta, temos uma força de segurança acima de todas as forças de segurança falhas, porque o Senhor nos traz também o socorro físico. Agora a gente entra aqui no ponto do contexto que a gente vive. Verso 5, Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Amém? Proteção física. Nossa doutrina costuma dar uma ênfase muito maior à proteção espiritual, à proteção moral, à proteção emocional. Preocupada com essa questão, por exemplo, da teologia da prosperidade, se a gente começa a falar muito sobre coisa física, material, a gente vai começar a desviar. E aí, com medo disso, pouca gente fala sobre essa preocupação de Deus com o nosso cuidado físico, temendo cair, por exemplo, no materialismo, temendo viver uma fé que não se satisfaça apenas com Deus. E a gente gosta de reiterar isso. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. A gente volta e meia repete isso daqui. E amém por isso, porque é verdade. Agora, o problema, a verdade é que, assim como o pecado nos privou de uma boa relação com a vida material, com os bens materiais e com a vida física e a prosperidade, a redenção em Cristo vai nos ajudar a nos reconciliar com essas coisas. Nossa pregação não será 100% bíblica se a gente não falar do socorro físico de Deus, sobre o qual a Bíblia fala do início ao fim. Socorro físico vem através da provisão. Como é que foi a história do maná no deserto, das codornizes? Não foi assim que Deus fez? Enviou socorro material, físico, fez cair do céu aquilo, para dizer, olha, eu é que estou provendo vocês. E muitas vezes, quando a gente começa a se sustentar, a ter o nosso salário, a nossa autonomia, olha que palavra perigosa, a nossa emancipação, olha que palavra perigosa, hein, para fomentar o nosso individualismo e o nosso egocentrismo. A gente vai deixando de lado qualquer ideia de que eu dependo de Deus. Jesus multiplicou os pães e os peixes para dizer, olha, eu quero ser o provedor do meu povo. Eu quero que meu povo entenda que tudo que existe é meu, e sou eu que administro e dou gratuitamente essas coisas. Salmo 37, 25 diz, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Amém, irmãos? Isso deve marcar a nossa fé. A gente tem uma possibilidade de agir de uma forma arrogante, com as nossas conquistas materiais, de uma forma autossuficiente, mas o convite do Evangelho é, enxergue tudo isso como bênção de Deus, como algo vindo da mão de Deus. Sabe quando Davi foi consagrar aquelas ofertas materiais para o templo, para a construção do templo? Aí tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, ele diz assim, Senhor, tudo que temos vem de Ti, e das Tuas mãos te damos. Olha a maturidade teológica e bíblica de Davi, Senhor, o que eu tenho nunca, em momento nenhum foi meu, é das Tuas próprias mãos que eu estou te dando, ou seja, essa ideia de que eu te dou é mera ilusão. Alguns tiveram o privilégio de conversar com o Ralph lá no retiro, que ofertou toda aquela parafernália para a produção do retiro, e ele o tempo todo fazia questão de dizer assim, olha, não sei porque vocês estão me agradecendo, porque nada disso aqui é meu mesmo, é tudo de Deus, é tudo para Ele, essa empresa é dele, não é minha, eu estou tendo o privilégio de servir o povo dele.
E essa é uma maturidade que Deus nos chama a ter também. Então, a provisão de Deus, o socorro físico se faz presente na proteção de Deus, nesse Deus que se apresenta como pastor que porta vara para varetar os predadores. E ele vai varetar todo lobo que se aproximar daqueles que são dele. Salmo 91, 7, a gente costuma dizer, não cometa o erro de abrir o Salmo 91 na sua estante da sala, como o brasileiro fez durante muito tempo, culturalmente, como se aquilo fosse uma espécie de amuleto de proteção da sua casa. Não faça isso. Mas a verdade é que o Salmo é belíssimo, é Deus se revelando, dizendo assim: 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nada o atingirá. Você está guardado pelo Senhor. Ah, mas eu conheço um cara que era cristão e morreu num assalto. Não foi o assaltante que tirou a vida dele, amém? Foi aquele que é o dono da vida e da morte. É aquele que conta os nossos dias aqui. Ele determina o dia que ele vai levar e a forma como ele vai levar. E nem o fio da nossa cabeça cai se não for debaixo da autorização dele, porque ele governa isso de modo soberano, é diferente da gente. Pezão não governa de modo soberano, Temer muito menos. Mas Deus governa soberano, Ele conta todas essas coisas para a glória dEle, amém, irmãos? O assistente de Eliseu, que ficou apavorado diante de todo aquele exército de inimigos que foram lá matar Eliseu, irados com ele, essa história está lá em 2 Reis 6, e aí Eliseu pede que Deus abra os olhos dele, ele abre os olhos e vê carruagens e cavalos do exército celestial, falando, não se preocupe, mas são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele, amém? E a gente tem que confiar nisso, precisamos aprender a nos beneficiar do socorro físico do Senhor. Terceiro e último lugar, temos uma força de segurança, de verdade, porque o Senhor nos traz socorro espiritual. Aí, no primeiro ponto, a gente falou do socorro, né, do problema do nosso tropeço, da nossa alma enferma pelo pecado, do problema que está dentro de nós. Nesse ponto aqui, é o socorro espiritual para o mal que muitas vezes está fora de nós, que não tem necessariamente vínculo com o nosso pecado. No verso 7, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. No lugar de vida, a tradução antiga usa alma, para dizer isso, o Senhor protegerá todo mal, protegerá a sua alma, protegerá você de ataques do inimigo. Há um inimigo das nossas almas, há uma investida contra as nossas almas que não tem a ver, como foi tratado no primeiro ponto, com o nosso pecado, com a nossa natureza pecaminosa, pelo menos não em primeira mão. É claro que essas coisas muitas vezes se somam, mas há pessoas que enfrentam, por exemplo, seríssimas depressões, e é um mal que está ali presente. Agora, será que esse mal é sempre fruto de atitudes pecaminosas que essa pessoa tem no passado? É verdade, muita gente entra em depressão por consequência de pecados, de vícios, de uma série de problemas, de desestruturas gerais do pecado. Pessoal, se alguém puder acender a luz ali atrás, estou vendo que o pessoal está... Luz do estacionamento. Fico incomodado pelo pessoal. Então, olha só o que o salmista fala no verso 116. Salmo 116, verso 3. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Amém?
Então, o que ele está falando? Olha, o Senhor, muitas vezes, olha para nós e nos vê enfrentando lutas e tristezas e amarguras que nem sempre, toma cuidado, tem a ver com o pecado praticado. Essa é a verdade. Quando Jesus fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele não está falando assim, coitadinho de quem pecou, está sofrendo as consequências e agora está chorando. Não, ele está falando assim, olha, tem muito motivo de tristeza que é legítimo e é santo. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. Segundo, então, a palavra, situações críticas que você pode estar enfrentando, que são, na verdade, permissões da parte de Deus. Mas o que ele está falando é que ele quer te socorrer, exatamente nesse momento que você está vivendo, socorro para a sua alma. Há pessoas que enfrentam também uma situação de sensação de derrota espiritual, e a gente tem procurado alertar a igreja de que, muitas vezes, a falta de compreensão do que a palavra revelou a nós faz a gente viver se sentindo derrotado pelo inimigo, ao invés de exercendo autoridade sobre todo o principado e potestade. Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos fez assentar em lugares que nós não poderíamos sentar por causa dos nossos pecados, sobre todo o principado e potestade, exercendo autoridade sobre eles. Mas o que acontece é que muitos acabam sucumbindo às investidas do inimigo. Muitos cristãos vivem de modo inadvertido, distraído, não estão se sentindo dentro de uma guerra. Pô, gente, que guerra o quê? Eu sou um pai de família, vivo uma vida normal, tenho uma rotina normal, não vivo guerra nenhuma. Isso aí você está falando do ponto de vista bélico, né, das armas. Mas numa guerra, todo cristão está vivendo. E há um inimigo muito bem preparado, que te conhece muito bem, que tem estratégias muito ardilosas. E a palavra diz que ele ruge como leão ao redor, procurando a quem possa devorar. E quando ele olha para a igreja reunida, ele fica enfurecido, e ele já está preocupado em quem ele vai conseguir seduzir, derrubar, acusar e destruir essa semana. Essa é a grande preocupação dele. Agora, o Senhor fala, a palavra diz que Ele é quem vai nos dar um socorro para a nossa alma, de tudo aquilo que o inimigo estiver intentando contra nós. Se na última semana a gente não caiu feio, é porque o Senhor tem nos ajudado a guardar o bom depósito, é porque Ele tem estendido a mão dele sobre nós. Agora, o convite da palavra é: sejam sóbrios e vigilantes. Será que a gente pode dizer, não, eu tenho sido sóbrio e vigilante, eu tenho avaliado minha vida à luz da palavra, eu tenho sido atento, eu entendo que eu estou numa guerra, e eu fico enfurecido às vezes, no meio dessa guerra, porque eu percebo as artimanhas dele, as investidas dele, e muitas vezes ele vai usar pessoas muito próximas a você, que você ama, para te desestabilizar. E o acusador tem as suas estratégias, mas se a gente estiver apegado à palavra, cheio do Espírito, e, enfim, entregue a essa proteção bendita que a palavra promete, a gente não tem o que temer. Amém? Esteja seguro que não há mal a temer, e não há mal a temer, né? Brincadeira. Estou dando uma de Marcão aqui, já fazendo as piadas com os governantes aí. Aplicações aqui para a gente encerrar, irmãos. Primeira, confie no socorro moral de Deus. Quais são os modos pelos quais Deus nos traz socorro moral? Primeiro, a presença do Consolador, do Conselheiro, da unção, viva no nosso coração, que é santuário dele, do Espírito Santo. Presença de Cristo intercedendo ainda hoje, por mim e por você, presente na nossa vida.
e presente na igreja. A igreja é um meio de conter a nossa alma imoral, a nossa alma inclinada para o mal, a nossa alma rebelde. Deus usa a comunidade da fé para me tolher nos meus impulsos pecaminosos, para me repreender, para me corrigir, para me ajudar a enxergar essas coisas. Segundo lugar, então, confie no socorro físico. Não tenha medo do materialismo, do triunfalismo, não. Pode orar, Senhor, o Senhor promete na Tua palavra que o Senhor é um Deus provedor. Eu quero que o Senhor proveja para o meu lar. O Senhor é um Deus protetor. Eu quero que a Tua sombra me acompanhe por onde eu for, que eu esteja ali guardado, me sentindo guardado pela fé. Eu lembro que uma vez, 20 anos atrás, mais ou menos, 20, talvez não tanto, talvez um pouco mais de 15, tinha um irmão frequentando a igreja aqui, que tinha saído da rua, e ele ficava no lar da irmã Araci, que ficava ali num determinado morro em Santa Rosa, e eu e Alex, que era pastor aqui na época, fomos levar ele por volta de meia-noite, subimos o morro ingenuamente, para levar aquele irmão no dia de chuva. Aí a gente foi cercado por caras armados, que perguntaram para onde a gente estava indo. Não, só estamos indo levar nosso irmão ali no lar da irmã Araci. Situações, irmãos, que se não for a mão de Deus nos garantindo, a gente está realmente em risco. E por fim, terceiro, confie no socorro espiritual de Deus, sem medo do diabo ou da tristeza decorrente da constatação do mal, sem medo do que está fora, dos lobos. Jesus não falou para a gente ter medo de lobo. Falou, sejam prudentes, eu estou enviando vocês para o meio de lobos, sejam prudentes, mas sou eu que garanto vocês nessa luta e nessa batalha, e vocês não vão sofrer danos, porque eu estou guardando vocês, como eu sempre fiz, para a glória do meu próprio nome, amém? Senhor querido, obrigado, porque a Tua palavra nos dá tantas evidências do Teu cuidado paternal sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, e é verdade que muitas vezes a gente se esquece do quanto o Senhor nos ampara, do quanto o Senhor tem sido zeloso em nos cuidar de nós. Queremos nessa noite te pedir, Senhor, inunda o coração de cada um que está aqui presente, dessa paz que é diferente da paz que o mundo conhece, essa paz que é verdadeira, que é profunda, que toca a alma, que nos faz viver vitoriosos nesse mundo em trevas, que nos faz ser luz no meio das trevas, que não nos faz inflamar com discursos vazios, políticos, ideológicos, que nunca levaram ninguém a lugar nenhum, e nos faz confiar no Senhor, no Teu cuidado. Queremos também juntos, como igreja, aproveitar esse momento, interceder pelas autoridades, Senhor, que estão governando esse país, esse estado. Senhor, cremos que o Senhor pode governar esse estado através deles, de modo que vamos atribuir ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama da Tua paz, Senhor, converte traficantes, usa as igrejas dentro dessas comunidades para fazer diferença, usa as mães de oração dessas pessoas envolvidas com crime, Senhor, e abençoa e reveste cada autoridade policial, exército, autoridades de segurança, inteligência da polícia, guarda a vida de cada um desses homens, muitos deles pais de família, e que o Senhor os use, Pai, em situações específicas para revelar a Tua paz e impor ali de modo milagroso, de modo sobrenatural, a Tua paz nessas comunidades. Faz assim, Pai, não temos mais a quem recorrer, essa é a verdade, não há outra força de segurança para quem podemos recorrer, queremos numa intervenção do alto, é essa intervenção que queremos sobre nós, sobre as favelas do Rio de Janeiro, sobre o caos nas ruas de Niterói. Vem sobre nós, Senhor, e governa sobre nós, e mostra no nosso meio a Tua glória, porque é nela que confiamos, em Teu nome, Jesus. Amém.